Pessoal, bom dia, 9 horas, 1 minuto. Hoje nossa aula online, né? Nós revezamos da aula passada para essa. Lembramos que na semana passada nós tivemos aula presenciais, também com aula não presencial. Essa semana a escola está recebendo os alunos do Fundi 1. Nós vamos trabalhar de forma não presencial nessa semana. Semana que vem a gente retorna, tá? Só que semana que vem acredito eu que vai ser o Fundi 1 e o Fundi 2. Vai estar... O número de alunos lá na escola, a escola deve ser maior no próximo encontro. Mas vamos aproveitar essa semana que vocês têm feriado quinta e sexta, né? Então nós vamos ter aula apenas hoje e amanhã. De história será a aula de hoje e amanhã 7h10. Página 54, Guerra do Paraguai. Na semana passada, em sala, nós falamos um pouco sobre a questão desses conflitos e do governo de Dom Pedro II. E olha que bacana, hoje a aula do 9º ano, nós estávamos trabalhando lá na Índia, a questão de independência do território indiano, do Paquistão, Índia e Sri Lanka, formando ali as suas independências, cada um questão religiosa. E a gente debatia, naquele contexto, o mesmo tempo histórico que estava ocorrendo aqui, a Guerra do Paraguai e a abolição em Dom Pedro II. Então, enquanto a gente está estudando aqui no Brasil sobre esses acontecimentos, também nós vamos ter vários acontecimentos em torno do mundo em si, tanto da Índia e de vários outros locais aí. Ok, página 54. Pessoal, hoje eu vou precisar de leitura, quero que vocês façam uma leitura aqui que a gente debater, tá bom? Então, para iniciar, todos vão ler. Quando eu chamar o aluno sair, vai ficar sem a nota. Tá? Isso aqui é a nota de participação, então eu preciso que todos participem. Então, vou iniciar o primeiro parágrafo. Eu vou trocar rapidinho, tá, Pedro Agris? Inicia aqui, ó, primeiro parágrafo, página 54, Guerra do Paraguai. Gente, eu tô sem livro, calma aí. Tá, Murilo Adami, pode iniciar. Página 54. Aí, quando eu falar o próximo, eu falo o nome e continua, tá? Então, preste atenção na leitura. Ô, tio, pera aí que eu tô pegando o livro, rapidinho. Ok, Lara Balonek. Lara Balonek. Bianca Hillary. Bom dia, professor. Bom dia. Você pode iniciar a leitura da página 54? Sim, só tô pegando o livro. Alguém tá com o livro, pessoal? Pronto, na mão já? Eu tô, tio. Vai lá, João. Obrigado. Página 54. O governo brasileiro travou disputas e confrontos com os países vizinhos pelo acesso ou controle da bacia do Rio da Prata. Essas disputas levaram à Guerra do Paraguai. Pode continuar. O conflito teve início em 1864, em razão da continuidade das disputas entre paraguaios e brasileiros pela região do Rio da Prata, localizada em grande parte do território do Uruguai. Pode continuar. Para o Brasil, a navegação pelos rios da região era a forma mais rápida de deslocar-se do Rio de Janeiro até a província do Mato Grosso. No caso do Paraguai, era a única forma de escoar sua produção até o mar, já que o país não tinha uma saída direta. Ok, então a gente percebe que o que foi falado na aula passada continua aqui a se aplicar. A importância de usar os rios para chegar até o Paraguai e também para fazer o comércio. Então, é uma região importantíssima, seja para viagem, seja para comércio e para locomoção. Nós estamos falando dos rios que vão ligar aí Uruguai, Paraguai, Brasil, Argentina, e que a grande parcela, a grande maioria aqui desse rio passava dentro do Uruguai. Por isso que o Brasil tinha muito interesse também na política do Uruguai em si e do apoio uruguaio. Continua, João, em 1864. Em 1864, sob a alegação do que os fazendeiros uruguaios estavam ocupando o território brasileiro, o governo imperial ordenou a invasão do Uruguai por tropas brasileiras. A invasão do Uruguai por tropas brasileiras. Continua. O Partido Blanco, que governava o Uruguai, pediu apoio ao presidente do Paraguai,
Solano Lopes, que mandou aprisionar o navio brasileiro Marcos de Olinda, que subia o rio Paraguai em direção à província do Mato Grosso, levando o novo presidente Frederico Carneiro Campos. Ótimo. O Partido Blanco, né, que estava governando o Uruguai em si, pediu apoio ao presidente do Paraguai, Solano Lopes. Então, o que aconteceu? Ele mandou aprisionar o navio Marquês de Olinda. Olha só, então nós vamos ter uma ação aqui do Uruguai junto com o Paraguai. O que acontece, João? Lê o próximo parágrafo aí. Após a Após apreensão... a apreensão do navio, o presidente paraguaio ordenou ainda a invasão das províncias do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul, declarando guerra ao Império Brasileiro. Solano Lopes também solicitou aos país vizinho, a Argentina, que permitisse a passagem das tropas paraguaias em direção ao Rio Grande do Sul. Ao ter seu pedido negado, Lopes declarou guerra também contra a Argentina. Então, o Paraguai em si, você viu que ele inicia o seu ataque ali no Mato Grosso e agora ele vai declarando guerra. Então, é o ditador paraguai declarando guerra ao monarca brasileiro e aos republicanos, tanto da Argentina como do Uruguai, né? Ok. Do Uruguai não, da Argentina e do Brasil. Ok. Intimidades com a organização e o tamanho do exército paraguaio. Continua, João. Que contava com cerca de 64 mil soldados. Brasil, Argentina e Uruguai se uniram em uma aliança militar denominada Tríplice Aliança, conseguindo reunir 60 mil soldados. Ótimo. Então, prestem muita atenção. Intimidados com a organização e o tamanho do exército paraguai, que contava com cerca de 64 mil soldados, Brasil, Argentina e Uruguai se uniram em uma aliança militar denominada Tríplice Aliança. Grifa essa palavra, Tríplice Aliança, que ela é muito importante, tá? Conseguindo reunir mais de 60 mil soldados. Então, ok, tá formado aqui os dois lados, né? Em dezembro, o que aconteceu em dezembro, João? Em dezembro, iniciaram-se os conflitos armados marcados inicialmente pela ofensiva paraguaia. Em 1865, no entanto, o Paraguai foi derrotado na Batalha do Riachuelo, que teve como consequência a perda do controle sobre o Rio Paraná, principal via de abastecimento do país. Com isso, o Paraguai enfraqueceu-se rapidamente, o que levou a se colocar em posição defensiva. Ótimo. Finaliza aí a página 54. Em janeiro, Em janeiro de 1869, o comandante do Exército Brasileiro foi dado ao Conde de Eu, genro de Dom Pedro II, que tinha a missão de encerrar o conflito capturando o presidente paraguaio Solano Lopes e destruindo os últimos focos da resistência paraguaia, o que ocorreu em março de 1869. ótimo. Então, essa primeira parte aqui da página 54, nós já temos o início e o fim, né? Agora a gente vai entender um pouco como que ocorreu as participações, quem lutou, quais foram os personagens que lutaram nesse conflito. Obrigado, João. Agora vamos lá. Bianca Hillary. Tudo ok com o livro agora? Bianca Hillary. Oi, sim. Tudo certo? Então vamos lá, página 55. Vamos lá. Terminada a guerra, o que aconteceu? Primeiro parágrafo aí da página 55, Bianca. Foi necessário fazer um balanço de todos os ganhos e perdas. A Argentina, Uruguai e Brasil enfrentaram grandes dificuldades econômicas, pois tiveram que solicitar empréstimo à Inglaterra durante o conflito e novamente para se recuperar após o combate. Pode continuar. Hillary, Bianca, pode continuar. O go- o governo Bianca, você está com problema de conexão?
Bianca, Hum, tá com problema de conexão? Alô? Oi. Ei, Bianca, tá com Sim, problema de... eu não tô em casa. Tá bom, tá bom. Ok, eu vou dar uma pausa aqui, depois eu volto aqui pra você, tá bom? O Vamos lá. Ana Gabriela. governo imperial concedeu a alforria aos escravos que Bianca, fazer o seguinte, eu vou passar para Ana Gabriela, depois eu chamo você novamente, tá bom? Para dar o tempo aí de normalizar a internet. Ana Gabriela, você pode continuar do segundo parágrafo? O governo imperial concedeu o quê? Tá. O governo imperial concedeu alforria aos escravizados que ingressaram nas tropas brasileiras. De acordo com o jornal Times, de 23 de julho de 1864, 7.979 escravizados e libertos lutaram na Guerra do Paraguai, defendendo os interesses do Brasil. Porém, os negros que voltaram vivos dos campos de batalha, mesmo alforriados, foram obrigados a conviver em uma sociedade brasileira na qual a escravidão ainda era vigente. Então, ótimo. Então, na primeira parte do parágrafo aqui está falando em si do endividamento que o Brasil vai ter em relação à Inglaterra. Acabou a guerra, o Brasil está devendo ainda mais à Inglaterra. Segundo questão, a questão do escravizado, que foi lutar nessa guerra com a promessa de se tornar livre. Muitos serão livres, mas muitos não serão livres, vão continuar como escravos. Ué, professor, mas foi garantido a eles. Sim, mas a lei não tem nada escrito que garantia a liberdade desses escravizados. E outra, a questão é que eles lutaram em locais que não havia escravidão. Quando eles voltam para esse território, esse limite territorial, que é onde eles estão pisando, significa que eles não têm um direito deles. Então, é um choque, né? Perceber que na Argentina, no Uruguai e até no Paraguai não havia escravidão. Mas quando eles voltam para o Brasil, eles percebem que ainda existe escravidão. Continuando. O Exército Brasileiro ganhou o quê? Ganhou destaque com o conflito e maior expressividade no cenário político nacional. Com essa nova condição, muitos de seus integrantes passaram a defender causas como a da República. Esse foi um dos fatores que contribuíram para a crise do Império Brasileiro. Continuar? Pode. O Paraguai, no entanto, foi o país que mais sofreu com o conflito. Estima-se que sua população tenha sido reduzida de 406 mil habitantes para 231 mil. A maior parte desses mortos era de homens jovens que participaram dos combates. A população restante do país, formada predominantemente por crianças, idosos e mulheres, teve dificuldade para reconstruir a economia, que nunca mais voltou a ter desenvolvimento econômico e social expressivo. Continua. São diversas as explicações para as causas que levaram ao conflito entre a Argentina, Uruguai e Brasil contra o Paraguai. Uma delas defende a ideia de que o principal motivo para que os países entrassem no conflito foi o controle da região do Rio da Prata. Outra explicação estabelece a Inglaterra como a grande incentivadora do embate, pois os ingleses desejavam dominar o comércio da região. O desenvolvimento econômico e político pelo qual o Paraguai vinha passando desde sua independência atrapalhava os planos da Inglaterra. Considerando essa informação, leia o fragmento de texto a seguir. Ana, obrigado pela leitura, tá? Agora eu vou pedir para poder me ajudar aqui nessa leitura. Cadê? Laísa Dares. A partir de sua independência, o Paraguai desenvolveu uma política de busca da modernidade e desenvolvimento interno, voltada para a autossuficiência, conduzida sucessivamente por 3 ditadores. Então, José Gaspar Rodrigues de Francia é o Supremo, Carlos Antônio Lopes, Francisco Solano Lopes. A política econômica desenvolvida por Francia levou à extinção da escravidão
e ao confisco dos grandes latifúndios, estimulando a produção de alimentos em pequenas e médias propriedades visava fundos, estimulando a produção de alimentos em pequenas e médias as propriedades visavam autossuficiência do país, a fim de livrar da dependência externa. Desenvolveu também um eficiente sistema de ensino, erradicando o analfabetismo. Com a morte ao Supremo, foi eleito por uma Assembleia de Deputados o seu sucessor, Carlos Antônio Lopes, que passou a ter como propriedade o desenvolvimento industrial do país, efetivado com a contratação de técnicos estrangeiros e o envio de estudos paraguaios à Europa e aos Estados Unidos. Pode continuar. Com a construção de estradas de ferro, locomotivas, estaleiros onde se construíam seus próprios navios, linhas telegráficas para ampliar comunicações, fábricas e fundição de ferro, Lopes levou o Paraguai a um grande processo industrial, desenvolvendo também a agricultura do fumo, algodão, erva-mate, arroz, cana-de-açúcar e mandioca. Lopes foi sucedido por seu filho, Francisco Suzano Lopes, que, após ser empossado pelo Congresso em sessão tumultuada, duvidosa, continuou a obra de seus procedores, voltada para o progresso, a modernização e a independência econômica, mas como grande parte da população era exportada para a França, isso acabou por privar a Inglaterra do algodão e mercado consumidor paraguaio. O Paraguai se transformou assim em potência continental. Então, pessoal, preste muita atenção, mas é muita atenção mesmo nesse texto, porque ele afirma como que o Paraguai já se posicionava. Quando a gente fala de história do Brasil, vocês perceberam que ali na nossa independência em 1822, a grande questão não foi nem tocado no assunto da escravidão. Significa, fizeram uma independência para manter a escravidão no Brasil. Não tinha nada de indústria nesse período. O surto industrial nosso vai ser muito rápido ali em Dom Pedro II. Vamos ter também uma sociedade totalmente agrária no Brasil. Quando a gente compara com o Paraguai, é vergonhoso a situação do Brasil. Vergonhoso mesmo. Por quê? Vocês perceberam que logo de imediato, ó, com o Elcio Prêmio, com França, nós vamos ter o quê? Que já o fim da escravidão, as grandes propriedades de terra, nós já vamos dividir no Paraguai para distribuir essas terras para as pessoas sem condição. Vamos ter um grande desenvolvimento no campo, um processo de industrialização já em meados do século XIX no Paraguai. No Brasil vai acontecer só no início do século XX. Fora que o Paraguai já está investindo muito na educação, no mercado interno. Significa que o Paraguai não estava dependendo da Inglaterra em nada. Nem em dinheiro, nem em mercadoria. Significa ainda que para a Inglaterra já era um rival para vender também produtos. Isso incomodava a Inglaterra pelo que eu observo na leitura. E acredito que vocês também devam ter percebido isso nessa leitura. Parece que a Inglaterra ela se sente incomodada com essa forma de governo. E o que eu tenho de errado no Paraguai? Não estou vendo nada de erro. Acabando com o analfabetismo, investindo em educação, industrializando o país, modernizando, né? Investindo em vários setores. Então, o que incomoda a Inglaterra? Incomoda caso o Brasil, caso a França, caso outros países passem a comprar produtos paraguaios, eles vão ter que deixar de comprar os produtos ingleses. E cada vez mais, o Paraguai está vendendo seus produtos por onde? Pelos rios. Pelo esse comércio do Rio da Prata. Então, ele está usando esses rios para poder mover e exportar. Mover suas mercadorias e revender nesses outros locais. Vender seus produtos na Argentina, vender seus produtos no Uruguai e também no Brasil. Quem não gosta disso, adivinha, novamente, a Inglaterra. Então a gente percebe, por conta de ciúmes, economia, poder, o que a Inglaterra faz? Ela articula,
ela investe um dinheiro no Brasil, na Argentina e no Uruguai para poder atacar, eliminar, destruir o Paraguai. O Paraguai vive hoje, está se recompondo, tá? Antigamente éramos nós que pegava dinheiro e ia para o Paraguai viajar, comprar mercadoria. Hoje, tá? Principalmente nesse ano que o real desvalorizou quase, que a moeda que mais desvalorizou no mundo é o Paraguai e é a Argentina que vem passear no Brasil. Nós não estamos tendo nem condição de viajar para esses locais porque nossa moeda está desvalorizada. Agora são eles que viajam para o Brasil. Isso em 2020. Em 2016, 2010, 2002, 1990, 1984, era o Brasil que viajava para esse território. Agora são eles que estão vindo para cá, porque novamente nós não fomos atacados, hein? Nós não perdemos guerra. Se for olhar por esse contexto, foi o Paraguai que foi humilhado. Então, a gente observa que, de certa forma, está havendo uma reorganização. E como que ocorreu, né? Então, nós temos algumas questões para analisar. Primeiro, aquele que lutou na guerra, que a gente percebeu aí que muitos negros, não significa que a gente fala negro que significa que são escravizados, não. Então, muitos negros vão lutar na frente. E esses militares, que de certa forma esses generais, esses cabos, eles acabam retornando para o Brasil também com uma convicção que são superiores, que precisavam ser valorizados, tanto salário como os equipamentos. E quem vai ter problema com isso, querendo ou não, vai ser o nosso imperador, o Dom Pedro II. Por isso agora, na página 56, vocês vão observar aí que o nosso próximo tópico é sobre a questão abolicionista. E a abolição é o quê? É liberdade. Acabar de fato com essa escravidão. Então vai ser um assunto presente agora aqui no nosso debate. Ok. Murilo Adami, página 56. Movimento abolicionista. As ideias abolicionistas estiveram presentes no Brasil ao longo de todo o século XIX. Porém, após a Guerra do Paraguai, em 1864 e 1870, muitos oficiais do Exército Brasileiro passaram a defender as causas republicana e abolicionista. Em parte, isso decorreu do fato de que, durante o conflito, eles tiveram contato com argentinos e uruguaios, que eram republicanos, e não contavam mais com a mão de obra escrava. Sobre o assunto, leia o trecho a seguir. Os anos 1860 marcaram o recrudescimento da campanha pela abolição da escravidão. Com o fim do tráfico em 1850, a questão servil entrou na agenda do país para não mais sair. Até porque, com o término da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, em 1865, a votação vitoriosa da 13ª emenda à Constituição norte-americana acabou com a escravidão naquela nação. E o fantasma do fim do sistema passou a assombrar ainda mais o imaginário das elites locais e governamentais. Apenas Cuba mantinha a essas alturas a escravidão, e a pressão internacional ficava cada dia mais forte. Pode continuar. A defesa da abolição da escravidão encontrou apoio em vários outros grupos da sociedade. Formaram-se em todo o país inúmeros clubes abolicionistas que promoviam manifestações contrárias à escravidão, buscando arrecadar dinheiro para as alforrias, indenizações pagas aos proprietários em troca da liberdade dos escravizados. Os defensores da abolição estavam divididos em dois grupos. De um lado estavam os moderados, que queriam o fim da escravidão por meio das leis. De outro, os mais radicais, que pregavam a mobilização dos próprios escravizados na luta pela libertação. Em São Paulo foi formado o grupo dos Caifazes, que incentivava os escravizados
a se rebelarem e a fugir. Por meio das rebeliões, os caifás procuravam mostrar às autoridades que o fim da escravidão era inevitável. Muitos dos fugitivos iam para o quilombo Jabaquara, fundado em 1887, nas proximidades de Santos, litoral de São Paulo. Enquanto grupos debatiam a abolição e como ela deveria ocorrer, os grandes proprietários de terras divergiam quanto ao fim da escravidão. Alguns desejavam mantê-la a qualquer custo. Outros, sabendo que a abolição ocorreria, estabeleceram um processo que visava a libertação da mão de obra escrava, de forma lenta e gradativa, de modo que o impacto fosse minimizado em seus negócios e na economia brasileira. É importante salientar que a chegada dos imigrantes fez com que muitos proprietários de terras e comerciantes optassem pela mão de obra livre, que poderia ser obtida em troca de um salário, sem todo o custo que envolvia a manutenção da mão de obra escrava. Ok. Então a gente percebeu aqui que quando a gente fala de a própria Lei Áurea, né, que vai ocorrer em 1888, parece que é algo assim, a Princesa Isabel, ela assinou e deu a liberdade. Não. O mérito não está apenas na Princesa Isabel, porque nós percebemos aqui que houve resistência. Os próprios camadas, os núcleos aqui que estavam se formando, os próprios negros em si, eles já estavam lutando pela sua liberdade. Parece que quando a gente fala assim, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea e acabou a escravidão. A gente dá todo o mérito, demos por bastante tempo o mérito à Princesa Isabel. E a gente acaba deixando de lado a luta desses grupos que lutavam o quê? Pela abolição. Então nós tínhamos aí grupos abolicionistas, nós vamos citar o nome de alguns logo, Juca Gama e vários outros, que defendiam o quê? A ideia de acabar, abolir. Os próprios fazendeiros que tinham escravos das suas fazendas, eles também já estavam antenados a essas informações. Então, o processo desse fim de escravização também estava acontecendo na fazenda. Tanto que muitos fazendeiros, principalmente em São Paulo, vão começar a contratar imigrantes. Aí você vai fazer aquela pergunta óbvia, né? Professor, por que eles não contratavam os próprios negros para trabalhar em suas fazendas? É uma questão, né? Mas foi feito isso? Não foi feito. Então a gente observa agora a vinda de imigrantes italianos, japoneses, alemães, que por conta da unificação da Itália, que por conta da unificação da Alemanha, que quando a gente fala unificar, significa que aquelas províncias agora vão ser governadas por um único governante, tanto na Itália como na Alemanha. E muitas dessas tribos, dessas etnias que não vão se localizar, vão se sentir inferiores, acabam vindo para o Brasil em busca de melhores condições. Lógico que esses imigrantes acabam trazendo também junto as informações, a cultura do século XIX da Europa, a arte, a indústria. Muitos desses italianos, eles também sabiam trabalhar em indústrias. E quando eles vêm para o Brasil, essa visão, como eu posso dizer aqui, talvez empreendedora, vem junto. Acabam vindo juntos. Também vem junto com esses imigrantes, tanto japoneses, italianos, alemães, essas ideias de socialismo, essas ideias de anarquia, essas ideias de igualdade também acabam vindo juntos. Ok? Então, o cenário no Brasil, esse Brasil plural que a gente já fala, de religião plural, de etnias plurais, acaba aumentando esse leque. Agora não tem um Brasil somente formado por indígenas, portugueses, caboclos e negros. Agora nós também estamos inserindo nessa mesma sociedade imigrantes que vão fazer parte dessa mão de obra até então. Das leis abolicionistas que vão surgir, assim como já foi dito agora pelo Murilo,
Algumas dessas leis vão surgir para quê? Para poder pôr fim à escravidão. Mas é tão empurrado, vocês vão perceber que vão surgir várias leis para poder esticar. Era algo que já estava podre, já estava a fruta madurinha na árvore, só está caindo, mas vai cair podre já. Por quê? Eles vão perceber que essas leis vão ser apenas para poder procrastinar aquilo que já deveria ser entregue desde antes. Então vamos entender um pouco agora sobre essas leis abolicionistas e perceber como, de certa forma, era agonizante isso que ainda estava acontecendo desde o fim do tráfico negreiro, de 1850 até 1888, nós vamos ter um período de leis aí bem conturbado. Então, vamos lá, Pedro Agrise, me ajuda aqui nessas leis. Pode começar, tio? Pode, Pedro. Leis abolicionistas. Foram necessárias diversas leis para que a abolição da escravatura ocorresse no Brasil. Esse processo longo e penoso, mesmo após ter sido finalizado, não garantiu melhoria nas condições de vida dos escravizados libertos. Desde 1810, o governo brasileiro havia se comprometido com os ingleses em acabar com o tráfico negreiro. Esse compromisso foi renovado em 1827 e 1831. Porém, o comércio de escravizados continuou acontecendo nos anos seguintes, pois a economia brasileira era sustentada pela mão de obra escrava. Como dito anteriormente, diante da pressão inglesa, foi promulgada em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, proibindo a entrada de escravizados no país. A proibição diminui a entrada de escravizados vindos da África. Porém, o comércio interno dos cativos foi ampliado para garantir o trabalho no sudeste do Império, onde estavam as fazendas de café. Diante do aumento da pressão dos grupos abolicionistas, em 1871, foi criada a Lei do Ventre Livre, que assegurava a liberdade aos filhos de escravizados nascidos a partir desse período. A impossibilidade de as crianças escravizadas se manterem longe de suas mães, no entanto, mostrou-se um entrave para a efetivação da lei, já que elas continuavam em uma condição de escravidão. Então, olha que loucura, Pedro. Imagina, a mãe é escrava. Ela teve um filho que o filho nasceu livre. O filho é livre, mas a mãe, ela é escravizada. Significa que ela não tem direito do corpo. Então, para a fazenda, para onde ela vive, ela poderia parar para escolher amamentar o filho? Não, porque se o dono da fazenda ou o capataz lá desse a ordem para ela lavar, trabalhar, cozinhar, ela tinha que obedecer o patrão e não amamentar o próprio filho. Então, era uma condição. O filho era livre, então vai embora da fazenda. Ah, ele vai ficar morando na fazenda junto? Ótimo, então ele vai ter que trabalhar. Então, essa lei que a gente percebeu era só se eu tiver um filho e abandonar ele, mandar morar com outro que é livre. Então, acaba ficando meio insustentável. Vamos interpretar esse documento aqui para a gente entender melhor. Leia alguns artigos da Lei Rio Branco, mais conhecida como Lei do Ventre Livre. Vamos ler um pouco sobre essas leis, Pedro. Então, Pedro, antes do senhor ler, eu vou pedir a Lara Balonek. Lara Balonek. Lara Balonek não está online. Ok. Pedro Grise, pode voltar a fazer a leitura, por favor. Tá bom. Leia alguns artigos da Lei Rio Branco, mais conhecidos como Lei do Ventre Livre. Artigo 1. Os filhos de mulher escrava que nasceram no Império desde a data desta lei serão considerados de condição livre e havidos por ingênuos. Ótimo. Ô tio, esse S1 significa o quê? É o artigo 1º, artigo 2º, parágrafo 1º. Ciso 1º. É tipo aquele 1.1. Tá bom. Os ditos menores ficarão em poder e sob a autoridade dos senhores das mães,
os quais terão a obrigação de criá-los até a idade de 8 anos completos. Chegando o filho da escrava a essa idade, o senhor da mãe terá a opção de receber do Estado indenização de 600 mil 600 contos de réis ou de utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 20 anos completos. deu para entender? Então é uma lei para inglês ver, né? É porque ele ia receber do Estado, ou seja, o Brasil, o Dom Pedro teria que pagar esse fazendeiro. Ao fazendeiro não era o escravo e nem ao filho de escravo que recebia o dinheiro. Era o que já tinha dinheiro, era o que já tinha terra, o que já era muito poderoso, ele recebia 600 mil contos de réis. Caso ele não recebesse esse dinheiro, o menino que seria livre aos 8 anos, ele teria que trabalhar até os 21 anos de idade para conseguir a sua liberdade. Ok? Agora nós vamos ler o artigo 2º. João Vitor, leia o 2º artigo, fazendo favor. O governo poderá entregar a associações por ele autorizadas aos filhos de escravos nascidos desde a data desta lei que sejam cedidos ou abandonados pelos senhores. Então, do 2º artigo, vamos ler o primeiro ciso. O que fala sobre esse artigo 2? Leia aí o primeiro ciso. As ditas associações terão direito aos serviços gratuitos dos menores até os 21 anos completos e poderão alugar esses serviços. Então, olha essa lei do ventre livre, né? Que você acaba vendo que só dificulta a liberdade de uma pessoa. Apenas ela está dificultando. Isso aqui é uma lei do ventre livre de 28 de setembro de 1781, disponível em Direitos Humanos.usp, Documentos História Brasileiro. Acho que a data está errada, acho que é 1881, mas aqui depois acessado em 26 de novembro de 2019. Ano passado, né? Acessaram essa página. Então, vamos lá. Com base no texto, vamos marcar V para verdadeira e F para falsa. Então, a lei também recebeu a denominação de ventre livre por estabelecer a liberdade dos que iriam nascer verdadeiro. Os filhos menores deveriam ficar sob a tutela do proprietário da escravizada, cabendo a ele o sustento do menor até que este completasse 8 anos de idade. Também verdadeiro. Os filhos de escravizados não poderiam ficar sobre a tutela do Estado. Falso, né? A gente sabe que ficaria sobre a tutela do Estado, pagando a indenização ali. O filho de uma escravizada deveria pagar todo o sustento recebido até os 8 anos de idade, trabalhando como escravizado até os 21 anos. Somente a partir dessa idade que seria realmente livre. Questão verdadeira. E por último, a lei de fato estabeleceu a liberdade imediata dos filhos de escravizados a partir de 1871. Falso, né? Então, o que a gente percebe é que eles não são libertos de imediato. Que chega até a idade de 8 anos e tinha aquelas várias questões burocráticas de se pagar a indenização ou trabalhar até os 21 anos de idade. Ok. Vamos lá, então. Lara Balonek voltou? Lara Balonek saiu e deixou aí aberta a janela, né? Para enganar nós. Laísa Asdares. Eu. Vamos lá, Laísa. Página 58. Em 28 de setembro de 1881, qual é a nossa lei agora que nós vamos falar um pouco? Foi promulgada a lei dos sexagenários. Sexagenários. Isso, Lei Saraiva contra Egipe, que decretava a libertação de escravizados com 60 anos ou mais. É importante destacar que as Laísa, condições... Oi. 60 anos ou mais. Aqui você tem que apertar uma pausa, respirar e imaginar o seguinte. Imagina naquela época, uma pessoa que sofreu tortura, castigada do trabalho aí excessivo,
falta de liberdade, condições péssimas, higiene péssima, alimentação, tudo de ruim. Então, quando a gente imagina uma pessoa chegar aos 60 anos de idade, é algo a ser comemorada. Principalmente uma pessoa que nasceu sem liberdade, privado de liberdade. Nasceu em cativeiro, né? De certa forma. É um peixe no aquário. Então, olha que ironia. Isso aqui é um deboche. Isso aqui não é uma lei. Isso aqui é um deboche. A gente não pode falar que isso aqui é uma lei. Isso aqui é uma humilhação. Falar que uma pessoa com 60 anos de idade, ela se tornaria livre. Continua, Laís. É importante destacar que as condições de vida dos escravizados impossibilitavam que muitos chegassem a essa idade. Os poucos que chegavam estavam com a saúde tão prejudicada que, após receberem a alforria, não conseguiam emprego ou abrigo. Para muitos defensores do movimento abolicionista, essa lei apenas desobrigou os proprietários de escravizados de cuidar dos seus cativos na velhice. A postura de descanso do governo em relação à situação da escravidão, portanto, acabou por acirrar o movimento abolicionista. Então, essa lei, vocês compreenderam? Essa lei, ela não tem nada de bom. É a mesma coisa que entender as pessoas quando estão com 60 anos, que é aí que ela precisaria de moradia, né? De alimentação. O que acontece? O que o dono da fazenda fala? Ó, você tá livre. Vai embora, sai daqui. Tá, imagina, livre, né? Que bom. Ela vai para onde? Ela não tem terra. Não consegue emprego. Não tem trabalho. Não tem moradia. E aí? 60 anos. Não enxergando direito. Com doença na perna. Ah, tem asilo? Não tinha asilo. O Estado estava ignorando. Não existe. O Estado tampava os olhos para essa parcela da população. Então, para a gente perceber como que o Estado, o Brasil, se posicionou em relação aos negros nesse período. Ok? Mark Ferraz, negro com berimbau. Essa imagem é de 1887, fotografia preto e branco, Instituto Moreira de Salles. Então, vamos lá. Do artigo 10, o que fala sobre essa lei? Fala um pouco, Laísa. São libertos os escravos de 60 anos de idade, completando antes e depois da data em que se entrar em execução esta lei, ficando, porém, obrigados ao título de indenização pela sua alforria, a prestar serviços a seus ex-senhores pelo espaço de 3 anos. Pode ler a próxima. Ah, tá. Os que foram maiores de 60 anos e menores de 65 anos, logo que completarem essa idade, não serão sujeitos aos aludidos serviços, qualquer que seja o tempo que tenham prestado com relação ao prazo acima declarado. Então, essa lei é mais uma lei para enganar e poder livrar o dono da fazenda das suas obrigações. Tá? Parece que a ideia aqui é culpar o negro por estar sendo escravizado e aliviar o fazendeiro, esse personagem aí que já tem muito dinheiro, das suas obrigações. Vamos finalizar nossa leitura aqui. Pedro Agrise. Oi. Finaliza aqui para mim. Em 1887, os militares enviaram o quê? Em 1887, os militares enviaram à princesa Isabel uma carta na qual aconselhavam a libertação de todos os escravizados e solicitando que não lhes fosse dada mais a incumbência de perseguir e capturar os foragidos. Em 1888, atendendo à pressão popular, a princesa assinou a Lei Áurea, que estabeleceu a abolição definitiva da escravidão, sem a necessidade de indenizar os antigos senhores de escravizados. Isso acabou por retirar de forma definitiva o apoio destes ao governo imperial. A abolição foi promovida sem que os governantes ou mesmo os movimentos abolicionistas criassem programas de assistência aos libertos. Ótimo. Pessoal, vou pedir para vocês fazerem essas atividades aqui da página 59, tá? E trocando a ideia. Então, vocês vão ler o fragmentinho aqui da página 59, as ações governamentais e as ações pessoais. Vocês vão responder no caderno. Amanhã, na aula de 7 e 10,
de 7h10 até as 8 da manhã. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essas atividades aqui, vamos corrigir, e eu finalizo a leitura falando das questões indígenas, questões religiosas, questão militar, faço a correção da página 65 e 66 e finalizo o livro 3 de História. Retornando na semana que vem, né, semana seguinte, a gente retoma o início do 4º livro. Tá bom, pessoal? Tenham um bom dia, bom descanso e até amanhã, 7h10, tá ok? Tchau. Tá bom, tio. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.